Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Luz do mundo, Jesus Cristo, vem dissipa as ilusões, tira o véu dos nossos olhos, ilumina os corações. Vem Jesus, atender às orações. Vem Jesus, atender às orações. Onde as trevas do pecado obscurecem teu amor, faze a luz do teu ensino dominar, ó Salvador. Resplandeça, resplandeça tua glória, ó Redentor. Resplandeça, resplandeça tua glória, ó Redentor. Luz dos homens, luz da vida, brilha com o poder do céu, esclarece as suas almas, mostra-lhes o grande Deus. Luz do mundo, és o resplendor do céu. Luz do mundo, és o resplendor do céu. Uma das maiores bênçãos que Deus nos deu foi a luz. Agora, é certo que sem visão, sem poder ver o que a luz mostra, nós seríamos cegos. Portanto, não veríamos nem a luz e nem tampouco aquilo que a luz mostra. Isto seria uma desventura muito grande. Muitas pessoas foram cegas, fisicamente falando, e viram a luz,
e também viram aquilo que a luz mostrou para eles. A Bíblia nos fala da profetisa Ana, que era cega e que vivia de jejum e oração no templo. E ela pôde ver a visita de Deus no seu dia. Uma cega viu o que aqueles que enxergavam não viram. Isto é tremendo. Isso deveria despertar a atenção dos nossos ouvintes para esta grande bênção de Deus. Agora, outra coisa é que nem todos viram a cena do Calvário, conforme alguns ladrões, algumas meretrizes viram, alguns pobres humildes viram. Eles viram um homem lá, sangrando entre dois malfeitores, abandonado por Deus e que se dizia ser filho de Deus. E eles insultavam, dizendo: se tu és filho de Deus, desça da cruz. O que acontece, ouvintes? Onde está a bem-aventurança? A grande bem-aventurança é que, enquanto Caifás, Anás, os sumos sacerdotes não viram que ali estava o Messias prometido, pessoas perdidas em relação à sociedade e à religião de então, viram. Que privilégio glorioso! Mas nós vamos ver então o que significa o Calvário, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e sua crucificação, o significado do Calvário, porque esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então nós estamos olhando por aqui para três coisas muito importantes a respeito do Calvário. E começando, nós devemos lembrar que o Calvário encerra o assunto do pecado, não por 5 anos, não por 10 anos, não por 20 anos, não até uma próxima reencarnação, nem até o purgatório. Tudo isto supostamente pensado. Não, o Calvário diz para o ladrão arrependido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele encerrou o assunto do pecado para aquele homem. O Calvário encerrou o assunto do pecado para aquele homem sem que ele precisasse de qualquer outro processo de purgação. Porque não é por purgação, não é por sacrifício nosso, mas é pela fé. Isso é de graça, não vem de vós. É dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Estou falando do assunto que deveria parar a nação, que é salvação. Mas o homem, de um modo geral, não tem noção do que é ser salvo, do que significa ser salvo, do que significa o Calvário. E por sua vez ele não tem também noção do que é ser perdido, do que é ter sua alma no inferno depois. Ele crê de uma maneira errada que depois outros podem tirar a sua alma de um determinado lugar de tormento. Isto não é luz, disse São João. Se andamos na luz,
O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, então não precisa de purgatório nem de reencarnação. Se andamos nesta luz, se podemos ver as coisas espirituais pelo prisma que Deus nos apresenta, então nós andamos na luz. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Agora, isso é toda a Bíblia desde o Éden. Foi morrendo um cordeirinho ali para satisfazer, morrendo no lugar daquele que deveria morrer. Ele é substituto. Por isso Jesus disse para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje, não é amanhã nem depois. E se você se arrepende agora, a tua salvação é agora, não é depois. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, cobrador de impostos, de uma maneira desonesta, Zaqueu se arrependeu e se converteu, e ele disse: hoje entrou a salvação nesta casa. Hoje entrou a salvação nesta casa. Então aí está a primeira coisa. O Calvário encerra o assunto do pecado para sempre. Desde o momento em que a pessoa tem aquela experiência de arrependimento verdadeiro, íntimo no seu coração, confessa todos os seus pecados a quem deve confessar, se ainda há meio, e se apresenta diante de Deus como uma pessoa que estava lutando e jogou suas armas no chão e rendeu-se. Você estava lutando com credos, com isso, com pensamentos e outras coisas, e com moralidade própria, com caridade daqui e daquilo outro, mas você jogou tudo isso no chão. E entendeu que ainda que você desse todos os seus bens para os pobres, não lhe adiantaria nada. 1 Coríntios 13. E rendeu-se, levantou suas duas mãos diante de Deus, aí no seu quarto, seja onde for, no mato, aonde quer que seja. Em qualquer lugar hoje serve para o homem pecar. Mas também tem uma coisa: em qualquer lugar o homem pode se arrepender. É dentro do carro, na avenida, é dentro do avião, no ônibus, no escritório, à margem do rio, num zoológico, num parque de diversão, até dentro de um cinema e até dentro de um antro de prostituição, um homem ou uma mulher pode se arrepender naquela hora e ter uma experiência de salvação. E sair dali chorando, arrependido, convertido. Então, em qualquer lugar você pode pecar hoje, até dentro da igreja. Mas em qualquer lugar também você pode se arrepender. Em qualquer lugar você pode chorar amargamente o seu pecado e vir a Cristo e deixar que o Calvário cumpra para você esse tremendo significado: encerrar o assunto do pecado na sua vida. Sim, isso não quer dizer que Deus te perdoa e você continua com os desejos de pecar. Não. Isto quer dizer que Deus tira todos esses desejos malignos da sua mente e do seu coração. E você, a sua alma, que é a natureza do Espírito, ela é trocada. Porque essa natureza que nós temos tem de ser trocada. Ela é uma inclinação contra Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, mas esta é a verdade. E você então se torna uma nova criatura. Aquele que mentia não mente mais, aquele que furtava não furta mais. E assim por diante. É o primeiro significado do Calvário na vida da pessoa. Não é apenas uma comemoração tradicional religiosa. Isto não vale nada na vida das pessoas. Não transforma, não liberta dos vícios, não liberta da prostituição,
da licenciosidade que está oficializada, não liberta da feitiçaria, não liberta de nada essa tradição religiosa. Mas agora uma experiência com Deus, em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar, onde você possa levar uma trombada com o pecado, chocar-se com o mundo, sentir-se convencido do pecado, que aquilo é uma desgraça, e ver-se a si mesmo perdido sem Deus, e ver que o seu dinheiro, sua fama e qualquer outra coisa que você tenha, e mesmo nem a sua pobreza, sua ignorância, seja o que for, não pode te deixar inexcusável diante de Deus, então ali é a hora da salvação. Ali é a hora o Calvário está presente, como esteve ali para aquele ladrão crucificado do lado direito. Bom, então primeiro nós deveríamos procurar o que aquele dia significa para nós. O dia do Calvário. Não uma sexta-feira da paixão tradicional dianiana. Lembre-se sempre, o Calvário deve ser lembrado todos os dias. Porque é no Calvário que nós abrigamos do pecado. E nós estamos rodeados de pecados aí todos os dias, de tentações. Então precisamos do Calvário, não é só de ano em ano, mas sim de minuto em minuto, de segundo em segundo. E em segundo lugar, nós deveríamos ver o que aquele dia, aquele Calvário tem feito por nós. O que ele fez por nós. Isto é tremendo, isto é maravilhoso. Isso deveria pôr fim a todo assunto, a toda cogitação sobre salvação. Deveria colocar, se o Calvário não pôs fim a toda cogitação dos homens religiosos acerca da salvação, é sinal de que eles não sabem o significado do Calvário. Eles nunca conheceram aquilo. Eles estão como aquele outro ladrão dizendo, bom, se ele é Deus, ele salva-se a si mesmo e também a nós. E assim por diante. Mas veja só, o Espírito de Deus, o Espírito Santo da graça, veio no coração de Lutero, Martim Lutero, quando ele estava fazendo penitência. E disse para ele, Lutero, isso é de graça. Isso não é assim. Isso não é dessa forma. E ele sacudiu a batina e pregou. Desde então, que a salvação era de graça. Naquele instante ele conheceu o que o Calvário fez por ele. Naquele instante ele reconheceu o que o Calvário fez por ele. E quando um homem ou uma mulher reconhece o que a morte de Cristo, o que o Calvário fez por ele, por ela, então ela sofre um resultado, aquela pessoa sofre um resultado consequente, gratidão. Aquela Maria perdoada, que recebeu uma chance na sua vida quando ia ser apedrejada, e Jesus lhe salvou. Ela foi logo aos seus pés, e banhou-lhe os pés com lágrimas, lágrimas de gratidão. Oh, sim, logo também na ressurreição, ela estava a postos, logo cedo ali no horto florestal, e chorando, porque não o encontrara na sepultura, e procurando onde puseram o meu Senhor, e justamente aquele apego, porque ela sabia o que significava o seu Senhor para ela, lhe deu uma resposta. Maria, era ele, ali estava a resposta. O Calvário não te deixa sem resposta. O sacrifício de Jesus não te deixa numa ilusão de um Cristo morto, de um Cristo derrotado, fúnebre, um Cristo fúnebre, que não dá vida, que não opera transformação na vida das pessoas, que não tira os vícios, que não dá pudor,
Não, não, não. O resultado do Calvário na vida de uma pessoa não é entendido pelo mundo religioso de hoje. Quando o resultado do Calvário vem sobre a vida de uma pessoa, ela fica sabendo o que ele fez por ela. Isto aí é a segunda coisa. Ela fica sabendo o que o Calvário fez por ela. Então ninguém pode lhe entender. Por que viver para Cristo? Por que viver para Cristo obedecendo a sua palavra? Por que amar as coisas de Deus? É porque ela sabe o que o Calvário fez por ela. Sabe o que ele tem feito por ela. E agora, em terceiro lugar, vamos olhar no que devemos fazer por aquele dia. O que devemos fazer? Sim, isto é importante, mas nós não podemos fazer nada por aquele dia, senão fazermos aquilo, justamente aquilo que todos que recebem a revelação desta luz tremenda do Calvário fizeram. Eles se entregaram suas vidas de uma maneira incondicional. Venceram tradições, romperam com as tradições religiosas. O primeiro passo foi esse. E perguntaram aos apóstolos: que faremos, varões irmãos? E a resposta de Pedro foi esta: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Oh, meus ouvintes, não dá tempo de nós falarmos, de nós descrevermos, comentarmos sobre coisas que devemos fazer depois que o Calvário fez tanto por nós, depois que nos foi revelado tão grande amor de Deus por nós. Mas o primeiro passo que você dá em troca disto é obedecer a São Pedro, é obedecer a Atos dos Apóstolos. Não importa há quanto tempo você seja religioso, evangélico, você pedirá o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, porque esta é a hora, este é o momento. No tempo de Lutero, a pessoa dava isto: eu aceito a salvação, é de graça. No tempo de Wesley dizia apenas: bom, eu busco a santificação. Mas agora é diferente. Os pentecostais diriam: bom, eu falo línguas. Mas agora é diferente. Agora você dá esse primeiro passo sendo batizado em nome de Jesus Cristo, rompendo com todas as tradições religiosas, porque Jesus viria rompendo com alguma coisa como a criança vem rompendo uma bolsa. Oh, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, enquanto você medita nestas coisas. Amém.